né? Desejar que Deus abençoe muito você que está aí na nossa live aí das quintas-feiras. Todas as quintas-feiras nós temos a nossa live aqui às 22 horas, ou mais ou menos 22, né, irmãos? São 22 horas e 19 minutos. Nós atrasemos um pouquinho a nossa live aí, porque nós estávamos ali na Rádio Semear fazendo o programa, junto com o evangelista Hélio, onde tivemos ali uma palavra abençoada da parte de Deus. E agora nós estamos na nossa live. Nós temos aqui hoje um assunto bastante interessante. A fé vai contra tudo e todos. A fé vai contra tudo e todos. E ainda eu coloquei na assinatura do esboço: no fim sobrará somente Deus e o cristão, e a ligação será a nossa fé. Nós vamos tratar aqui sobre a fé, irmãos. É uma palavra diminuta, uma palavra com duas letras, e que opera coisas extraordinárias quando ela então é exercida, quando ela é demonstrada, tá bem? Nós estamos aqui nos adaptando aqui com as transmissões via live e também aprendendo, né, irmão, com essa tecnologia moderna aí, esperando aí os equipamentos chegarem para a glória de Deus, tá bem? Olha, eu vou pedir para você compartilhar a nossa live e dar aí vários likes. Like. Se você gostou, like. Se você quer que alguém mais seja ajudado, compartilhe. Compartilhe sem dó, sem medo. Afinal de contas, quando você compartilha, você está oferecendo ao seu círculo ou ao seu ciclo de amizade a mesma oportunidade que você está recebendo. Tá bom? Hoje aqui em Uruguaiana, 11 graus. 11 graus centígrados na cidade de Uruguaiana, muito frio lá fora. E nós estamos aqui oferecendo essa live aí para você. Temos vários irmãos aqui. A minha filha, Janaína, está na audiência. Paz do Senhor, pastor. Ela me chama carinhosamente de pastor. Obrigado, filha. Também Jaime Jaques, o meu genro, também na audiência, né? E a irmã Marlise Fagner Santos, a irmã Marlise e o Fagner acompanhando aí a nossa live pelo Facebook, né, irmãos? Graças a Deus. Irmãos, ajude mais alguém. Eu quero convidar você para ser aí um pregador, tá? Nós temos aqui as verdades bíblicas, onde nós queremos compartilhar com você. Eu ouvi essa palavra aí pela minha esposa, quarta-feira, no círculo de oração, e o Senhor Deus, de certa forma aí, nos inspirou, nos mostrou algo dentro dessa palavra. E nós queremos trazer para você uma palavra de Deus, onde a gente entende que Deus vai falar de uma maneira bastante poderosa, onde a gente entende que as coisas estão se findando. Nós estamos com bem pouco tempo. Existe duas situações gravíssimas dentro desse período que nós estamos vivendo. Primeiro, a falta de tempo. Nós estamos com bem pouco tempo. Quem se preparou tem que continuar preparado. Quem não se preparou tem que se preparar. E eu quero dizer ainda que é muito perigoso, porque nessa falta de tempo que nós estamos vivendo aí, nós entendemos que muitos não vão conseguir adquirir
as condições para o arrebatamento. Então, irmão, primeira coisa, estamos com pouco tempo. Segunda situação, falta pouca gente para ser salva. E nós queremos aqui, dentro do contexto da palavra, trazer aos irmãos que só vai sobrar a fé. Nós estamos indo para um caminho onde o ouro será desprezado, a prata, o próprio dinheiro ele será desvalorizado, onde um homem valerá muito mais que um próprio prato de comida. E diante dos eventos, dos acontecimentos, só vai nos restar a fé. Tá bem? Nós temos aí alguns tipos de fé. A primeira fé que nós conhecemos é a fé salvífica, onde a gente aceita Jesus como nosso Salvador pessoal e ganhamos a condição aí de eternidade com Ele, se permanecermos fiel até o fim, né? E a fé que move montanhas, a fé que faz com que os poderes de Deus aconteçam. É isso que nós queremos aqui, tá? Então eu quero ler junto com você em Romanos 4, do 16 até o 22, que diz assim, e estou usando aqui a Bíblia King James: por esse motivo a promessa procede da fé, para que seja de acordo com a graça, a fim de que a promessa seja garantida a toda a descendência de Abraão, não somente a que é da lei, mas igualmente a que é da fé, que Abraão teve. Ele, portanto, é o pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem Abraão depositou sua fé. O Deus que dá vida aos mortos e convoca à existência elementos inexistentes como se existissem. Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se assim pai de muitas nações, como ficou registrado a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem desfalecer na fé, reconheceu que o seu corpo físico perdera a vitalidade de outrora, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara não tinha o vigor do passado. Mesmo considerando tudo isso, não duvidou nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera, mas pela fé se fortaleceu, oferecendo glória a Deus, estando absolutamente convicto de que ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Por essa razão, isto lhe foi atribuído como justiça. Glória a Deus, graças a Deus. A fé vai contra tudo e contra todos. Senão, não seria chamada de fé. Foi um instrumento que o Senhor Deus deixou ao indivíduo, foi um instrumento que Deus deixou à própria igreja, que é um dos 9 dons do Espírito Santo, foi uma palavra que Deus deixou para que realmente aconteçam as coisas de Deus. Queridos, nós vamos ver aqui que a promessa veio de Deus. Primeiro veio a promessa. Lembra lá quando Deus disse para Abraão: sai da tua terra e do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Lembra lá que Abraão ele teve que sair sem saber para onde ia. Isso já é uma demonstração de fé. Lembra lá quando ele então, os pastores dele com os do sobrinho Ló discutiram, e Abraão oportunizou a Ló que decidisse o lugar para onde ele fosse, que ele, Abraão, iria ao contrário da direção? Mais uma demonstração de fé.
E Deus escolheu Abraão e deu a promessa para Abraão, que Abraão seria o pai de muitas nações, né? E o que move a promessa é a fé, irmão. Nós recebemos a promessa de Deus. Deus envia a promessa. Mas o que faz com que a promessa aconteça, nós podemos dizer assim, é o esforço da fé, ou o exercício da fé. É o exercício da fé que faz com que a promessa se realize. Deus, ele não vai dar nada a ninguém sem que esse alguém valorize o que ouviu de Deus, sem que esse valorize o que vai receber de Deus. E para valorizar, é preciso desejar aquilo que Deus disse que daria. E o nome disso se chama fé, né? O que dá movimento e realização é a fé. A promessa está ali. É como se nós ganhássemos uma bicicleta, né? Está aí a bicicleta aí, anda agora na bicicleta, mas a bicicleta fica guardada lá na oficina, lá na garagem, e nós não usamos a bicicleta, não fizemos uso da promessa, né? Primeiro nós precisamos desejar, e o que dá movimentação à bicicleta é o exercício da fé. O que dá movimentação à realização da promessa é a fé, minha gente, né? E nós vamos ver aqui no versículo de número 16, que o Senhor está falando aqui de duas gerações de Abraão. A geração da lei e a geração da fé, a geração da graça. Ele seria pai de uma grande nação. Nós temos aí quando Deus disse para ele, Abraão, olha as estrelas, essa será a tua geração. Depois Deus diz assim, Abraão, olha a areia do mar, a areia da praia, assim será a tua geração. Deus mostra as duas gerações, uma comparada às estrelas e outras comparadas à areia. Nós vamos ver aí duas tipologias de geração. A geração de Israel, que é segundo a lei, e a geração da graça, que é dos cristãos, que vivem pela fé. Aleluia. Nós vamos ver ainda no versículo 16 que a fé de Abraão é o grande exemplo. E nós vamos ver também que mesmo Abraão, crendo, ele também foi testado. Em Gênesis, capítulo 22, quando Isaac tinha lá mais ou menos os seus 37 anos, alguém diz que ele tinha 40 anos, onde Abraão foi sacrificá-lo, ele foi testado na sua fé, onde ele disse antes de subir ao monte, no capítulo 22 de Gênesis, nós iremos lá adorar, sacrificar e voltaremos. Nós sabemos da hora em que Abraão vai desferir o cutelo em Isaac, que o anjo do Senhor bradou, Abraão, Abraão, não toques em Isaac, né? Foi testada a fé de Abraão. Nós vamos ver que não só a realização da promessa é a fé, como a fé também pode ser totalmente testada, né? Porque Deus quer saber aonde está o nosso melhor. Graças a Deus. A Bíblia diz ainda no versículo 17, eu constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem Abraão depositou fé. O Deus que dá vida aos mortos e convoca à existência elementos inexistentes. Em outra tradução, faz vir à existência as coisas que não são. A Bíblia está me afirmando que Deus é tão poderoso que Ele dá a vida para quem está morto. Vamos melhorar. Ele dá a vida para quem tem os seus projetos mortos ou para alguma coisa que morreu. O nosso Deus tem esse poder de dar a vida e de tirar a vida.
de dar a vida, seja o que for que tenha sido, que tenha morrido. Ele faz existir o que quer. Esse é um atributo do nosso Deus. Ele é transcendente e a sua transcendência é inexplicável. E como nós sabemos, já diz a canção, que milagres não se explica. Nós lembramos que lá em Gênesis 1, versículo 4, o nosso Deus, Criador de todas as coisas, ele disse, haja luz e houve luz. O nosso Deus falou com a sua boca e veio à existência a luz. Existe um Deus mais poderoso que esse? Mais transcendente que esse? Aleluia! Esse é o Deus de Abraão. Abraão sabia disso. Tanto é que quando estava lá, que o anjo bradou lá em Gênesis 22, para não tocar no menino, apareceu um cordeiro, agarrado ali pelos chifres na rama. Aquele cordeiro substituiu Isaque. Aquele cordeiro era a tipologia do Senhor Jesus, que substituiu a nós, por uma grande demonstração de Abraão, considerado o pai da fé. No versículo 18, a sua crença, quer dizer, a sua fé, foi contra todos os prognósticos, né? Foi contra tudo o que estava à sua frente. A fé de Abraão, ela foi contra o seu envelhecimento, foi contra o envelhecimento da sua esposa, porque Abraão entendia muito bem que o seu vigor e de sua esposa já haviam passado, né? E ele estava ali numa situação desfavorável. E aqui que nós queremos tocar, irmão. O Abraão estava numa situação negativa. Por isso ele é considerado o pai da fé. Ele estava numa situação desfavorável. Ora, quando tudo falhou, quando tudo estava falhando, não restou outra coisa a Abraão senão somente a fé. É essa mensagem que nós queremos trazer aqui para você. Nós estamos falando do pai da fé, que teve a fé para receber a promessa, o agente da promessa, aquilo que movimenta, que realiza a promessa. Abraão teve, chamada fé. Abraão foi testado na fé. E numa situação extremamente desfavorável, onde era impossível que aquilo que Deus havia dito viesse a acontecer, Abraão continuou acreditando. Nós estamos vivendo nos dias já findando todos os tempos, onde não será interessante mais o dinheiro, não será interessante mais a posição, a profissão, será interessante a salvação. E como diz no livro de Hebreus 10:38, o meu justo viverá da fé. Nós estamos vivendo os últimos momentos em que é necessário a demonstração da fé. Não dá mais para viver trocando de igreja. Não, essa igreja aqui não me serve, não me agradou, não é do jeito que eu pensava. As palavras do pastor são duras, de confronto. Vou mudar de igreja. Afinal de contas, tem igreja para todas as escolhas. Não é verdade? Mas o que queremos dizer aqui, que está findando todas as coisas, nós estamos com pouco tempo, está na hora do exercício da fé. O sistema de saúde está entrando em colapso. O sistema judicial, o sistema está também entrando em colapso. Quase não se tem tempo para julgar processos. Processos demoram meses, porque existem muitos. E nós estamos vendo aí também a moral entrando em colapso. Hoje, o que é correto não é correto,
e o que é errado passou a ser certo, e entrou aí uma grande inversão de valores da moralidade, das coisas morais. Está na hora do cristão demonstrar que merece a salvação pela fé, pelo mover da sua fé. Nós vamos ver aqui também que Abraão, para alcançar, ele reconheceu as suas limitações. Ele confessou as suas limitações. Nós vamos entender no versículo de número 19 que Abraão tinha 100 anos incompletos e a Sara tinha 89 anos, 90 anos incompletos. Significa que eles geraram Isaac, Abraão com 99 e Sara com 89 anos, sem vigor. O milagre foi extraordinário. Se levarmos isso aí para um produtor de filmes, de televisão, nós vamos ter aí 2 velhos sendo transformados magnificamente em jovens de 20 anos de idade. E vamos ter aí o milagre do rejuvenescimento que enlouquece qualquer um que quer viver eternamente sem aceitar a Jesus. Ora, não havia mais vigor, mas Deus fez o milagre e ali teve Isaac. 99, Abraão, antes de completar 100 anos, nasceu Isaac, e Sara, 89, antes de completar 90 anos, nasceu ali o Isaac. Ainda Sara amamentou o menino por 6 meses. No versículo 20, a Bíblia diz assim: mesmo considerando tudo isso, não duvidou nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera, mas pela fé se fortaleceu, oferecendo glória a Deus, se fortaleceu dizendo glória a Deus. Esse irmão fortalecendo-se, dando glória a Deus, significa que quanto maior era a dificuldade, o desafio, a desvantagem, quanto maior era o quadro de impossibilidade para Abraão, mais Abraão se enchia de Deus. Porque glória a Deus é dizer: Deus, entra dentro de mim, habita em mim. Quanto mais Abraão se enchia de Deus, mais a sua fé valia, a tal ponto de Deus cumprir com a promessa, porque encontrou a fé necessária para a realização da promessa. Aleluia. Abraão analisou tudo, sabia o que Deus poderia fazer, o que disse, e Deus esperando o exercício da fé, sempre adorando. Isso é extraordinário. Muita gente, na hora de algum tipo de dificuldade, desiste de adorar. Não enxerga o horizonte, não enxerga a providência, a solução, a cura, desiste de adorar. Quando que o segredo é o inverso, é a adoração. Estar disposto a ir de encontro à promessa, adorando a Deus, ela aconteça ou não. Porque quando Deus encontra a adoração, pode ter a convicção que alguma coisa Deus fará. Aleluia. E isso é uma extraordinária lição para nós, irmãos. A Bíblia dá aqui o segredo da vitória. A Bíblia nos registra aqui o segredo da vitória. O exercício da fé é a glorificação a Deus. Glorifique a Deus. O glorificar vem do grego elogiar. Elogie a Deus. Se você quer uma promoção no seu trabalho, não estou dizendo para você bajular, mas elogie o seu patrão, o seu gerente. Elogie o seu papai. Elogie a sua mamãe. E você encontrará as bênçãos das mãos do pai e da mãe, da boca do pai e da mãe, porque você é um filho agradável que elogia os seus pais.
Agora você imagina a Bíblia nos dando essa direção do elogio a Deus, do exercício da fé, como um segredo revelado para a nossa vitória, e nós ficarmos de boca fechada, e nós nos recusar a dobrar os joelhos e não adorar. Tudo está diante de nós, pois a realização da promessa é quando Deus vê o exercício, o movimento, o mover da fé. Graças a Deus. 21. Diria Deus e não faria, irmãos? Estando absolutamente convicto que Deus era poderoso para dizer o que fez. Isso é uma convicção extraordinária. Diria Deus e não faria? Lá em Números 23, verso 19, Deus não é homem para que minta. Ora, se tem uma relação que eu e você precisamos ter urgente, é com o nosso Deus. É com o nosso Deus, pois Ele não mente. E quando Ele nos faz promessa, Ele é poderoso. É o único que tem condições de realizar as promessas que fez. Que maravilha, que bênção, irmão. O segredo aqui eu quero revelar para você, por essa razão, versículo 22, isso lhe foi atribuído como justiça. Por qual razão, irmão? Porque Abraão não duvidou. Então, no versículo 22, contextualizando, Abraão encontrou em Deus a promessa e Deus encontrou em Abraão a fé. Glória a Deus. Você precisa encontrar em Deus a promessa e Deus precisa encontrar em você a fé. Esse é o grande mérito da relação, da inter-relação, do relacionamento que eu e você precisamos ter com Deus. Deus tem promessas. Ele tem promessas, mas Ele não as entrega se Ele não encontrar em nós a fé. Nós encontramos nele a promessa, está aí a Bíblia Sagrada, e Ele quer encontrar em nós a fé. Graças a Deus. Irmãos, diante de toda a situação que nós estamos aí percorrendo nos nossos dias, nós vamos ver algo sobre a fé que diz em Hebreus 10:38. Mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará nele. Você imaginou se por acaso Abraão desistisse, olhando para Sara, vendo o seu corpo sem vigor? Você já pensou se Abraão desistisse, olhando para ele mesmo sem vigor? Não. Deus, ele acreditava que, de alguma maneira, o poder de Deus se manifestaria. Abraão acreditaria que, de alguma maneira, o poder de Deus seria manifesto. Aquilo que nós falamos aqui, Abraão encontrou promessa em Deus e Deus encontrou fé em Abraão. Esse é o segredo para mim e para você. Em Hebreus 10:38 diz: se nós recuarmos diante de uma situação desfavorável, se nós recuarmos diante de uma impossibilidade, Deus não se agradará de nós. Nós sabemos que Deus é bom, que é realizador de promessa. Nós sabemos que Deus não é homem para mentir. Nós sabemos que Ele é transcendente, imutável, glorioso, onisciente, onipotente, onipresente, criador, o criacionista, o criador de todas as coisas, o realizador do plano da salvação. O homem errou, Deus fez o plano e nos resgatou lá na cruz do Calvário. A tal ponto de Ele prometer, enviou o seu único filho e o seu filho se entregou por nós. Tudo que Deus quer encontrar em nós, meus irmãos, é fé. E aí, não importa a situação que nós estamos vivendo,
O milagre vai acontecer se Deus encontrar fé em você. Porque, categoricamente, eu venho te dizer aqui que a promessa já está aqui na Bíblia Sagrada. A promessa já está escrita. Tá bem? E diante de uma situação onde não tem ninguém para ajudar você, diante de uma situação em que você se encontra só, é só você e Deus, meu irmão. É só você, e nós estamos indo para essa situação. No fim sobrará somente Deus e o cristão. E a chave para tudo isso é a fé. Porque Deus está ali com as suas promessas. Deus é salvador. Deus é resgatador. E Ele quer nos ajudar, quer fazer. Mas Ele pode encontrar fé em você? Dar o like, irmãos. Nós precisamos. Se você der o like, o nosso vídeo vai embora, né? Ele é oferecido a mais pessoas aí. Se você compartilhar, então, você oferece ao seu ciclo de amizade a mesma pregação que você está ouvindo. Então, se Deus te ajudou com a palavra aqui, a fé vai contra tudo, contra todos. Se Deus te ajudou aqui com a revelação de que Abraão encontrou Deus com a promessa e Deus encontrou Abraão com a fé, então espalhe esse vídeo, compartilhe. Eu não estou aqui dizendo para me promover, mas para promover a palavra de Deus, irmãos. Porque daí um pouquinho a gente vai, né, e fica aí apenas a palavra de Deus. A própria Bíblia está dizendo em Mateus 24, versículo 35, passará o céu e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Então, seja também um pregador, tá bem? Vamos orar. Querido e bondoso Deus, em nome de Jesus, o teu amado Filho, mais uma vez queremos glorificar o teu nome pela excelente oportunidade. Orar, Senhor Jesus, pelos irmãos Estevão e Valderes, pelo irmão Elisandro e Maria Lúcia. Orar, Senhor Jesus, pelos nossos irmãos que estão aqui, Senhor, participando da nossa live, que tu possa abençoá-los grandemente em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe você e a sua família. Encerramos aqui a nossa live, tá? Vamos editar e colocar ali no YouTube, Pregador Fagundes.